Você já viveu alguma situação desconfortável e se perguntou por que que isso aconteceu comigo? Ou como é que eu me coloquei nessa situação? Eu já e eu vou contar para vocês. Certa vez, meu namorado e eu resolvemos fazer uma viagem internacional. E nesse meio tempo nós terminamos o relacionamento. Mas mesmo assim, resolvemos viajar. Chegou o dia do embarque e a atendente identificou uma irregularidade no meu passaporte. Eu não consegui embarcar. O meu ex-namorado conseguiu. Essa situação mexeu muito comigo. Eu fiquei muito fragilizada. Eu procurei serenar minha mente, me acalmar e decidi mudar o rumo da viagem. Eu faria uma viagem nacional. Dentre outras lutas que eu vivia naquela época, e como essa situação foi muito forte para mim, eu cheguei nessa situação na Fundação Logosófica. Eu tinha muitas inquietudes e eu precisei de um tempo de estudo para conseguir identificar o que eu não tinha conseguido enxergar naquele momento, o que eu não tinha conseguido valorizar. Será que, de uma hora para outra, eu me tornei decidida e valente? Querer descobrir a minha trajetória de vida me levou a encontrar esses valores. Com a ajuda da minha mãe, eu me recordei da criança que fui. Ela me contou dos esforços que eu fazia para estudar, de como eu gostava de brincar de professora com as minhas primas. Eu recordo de uma situação na aula de língua estrangeira em que a nossa turma passaria pela primeira vez por uma prova oral e todos estavam muito apreensivos. Então eu decidi ser a primeira a passar por aquela situação para servir de exemplo e fortalecer os meus colegas. Aqui, nessa situação que eu relatei para vocês, eu comecei a observar os pensamentos que estavam por trás das atitudes. E eu encontrei a valentia e a generosidade. Na faculdade, ocorreu outra situação em que eu fui apresentar o TCC à banca e convidei os meus colegas para que eles participassem daquela experiência comigo e tivessem uma referência quando chegasse o momento deles. Então, aquela criança lá de trás que apresentava a generosidade, a valentia, ela continuou se manifestando na adolescência, mas quando chegou na fase adulta, eu não consegui observar. Nessa investigação da minha própria trajetória, dessa busca pelo meu interno, eu estou aprendendo, descobrindo e unindo esses fragmentos de mim mesma. A valentia, ela me fortalece para continuar me conhecendo e para que o meu ser do futuro possa desfrutar de uma situação mais fecunda e feliz. E eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um ensinamento logosófico que me chamou muito a atenção e que eu entendo que faz parte dessa vivência que eu apresentei para vocês. O ser é uma sucessão de seres. De cada um depende que o ser de hoje não comprometa o de amanhã, criando-lhe problemas ou obrigando-o a enfrentar situações que o primeiro não teve a valentia de enfrentar.